Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Emanuel Rocha Sena e vou fazer uma apresentação breve sobre refinadores de grãos, referente à segunda avaliação da disciplina de fundição e soldagem, período 2020.1. O breve resumo do que eu vou apresentar aqui é o funcionamento, as aplicações e as vantagens dos refinadores de grãos e um breve estudo do TCC, análise da influência da temperatura de vazamento na microestrutura da liga A380 durante o processo de fundição com e sem a adição do refinador alumínio titânio boro, elaborado pelo aluno Sheime Oliveira de Pontes, discente do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR. Vou fazer uma introdução aqui sobre os refinadores. A importância da microestrutura final, a formação dos grãos colunares. Na microestrutura final, grandes grãos colunares são indesejáveis, e o refino do grão tem justamente o objetivo de suprimir a formação desses grãos. Aqui na imagem ao lado, temos os grãos colunares na porção superior, grãos coquilhares nas paredes do molde, contato com a parede do molde, e os grãos equiaxiais no centro. O refino de grão é considerado um dos processos mais importantes de tratamento das ligas alumínio-silício para fundição. Essas ligas alumínio-silício são classificadas em função do teor do silício em 3 tipos. Ligas hipoeutéticas, que são as mais utilizadas, pois possuem boas propriedades de fundição, moderadas propriedades mecânicas e melhores propriedades mecânicas quando existe a adição de um outro elemento. As ligas eutéticas possuem excelentes propriedades de fundição e também uma fragilidade em função da morfologia do silício, e as ligas hipereutéticas, que são utilizadas para aplicações especiais, como, por exemplo, em meios que exigem altíssima resistência ao desgaste. O refino do grão tem como objetivo principal reduzir os tamanhos das dendritas, né, são os grãos da fase pró-eutética. E os principais elementos refinadores de grãos são titânio, boro e estrôncio. Como ocorre o processo? O tamanho de grão das ligas de alumínio fundidas depende da quantidade de núcleos de grãos no líquido e da velocidade de solidificação da liga. Assim, a diminuição do tamanho do grão nessas ligas só é possível com o aumento do número de núcleos no líquido ou com o aumento da velocidade de resfriamento. Esse mecanismo de multiplicação da quantidade de núcleos ocorre na etapa de crescimento das dendritas, grão da fase pró-eutética, onde os braços destas são quebrados e continuam crescendo como novos núcleos, ou seja, promovendo o refino da microestrutura. Em peças de resfriamento lento, ou peças de grandes dimensões, é adicionado pós a base de alumínio titânio ou alumínio titânio boro na liga líquida. No caso de peças resfriadas lentamente, como as do molde em areia, ou peças de grandes dimensões, o refino do grão é realizado com a adição de pós à base de alumínio titânio, de 3 a 10% de titânio, ou alumínio titânio boro, de 3 a 10% de titânio, e 0,2 a 1% de boro, isso na liga líquida. A adição desses refinadores provoca a formação de partículas sólidas, dispersas de alumínio e titânio, que atuam como núcleos para os primeiros grãos decorrentes da solidificação. Independente do tratamento de modificação, elevadas velocidades de resfriamento, como as obtidas em moldes metálicos, tendem a contribuir para o refino do tamanho dos grãos e a estrutura do próprio eutético, como ocorre quimicamente. Vantagens técnicas e econômicas. Obtém-se a melhoria significante das propriedades mecânicas, uma redução do trincamento do lingote. Como é que ocorre essa redução? A estrutura refinada promoverá uma melhor distribuição das fases intermetálicas na liga final, melhorando, assim, a aparência da superfície e a trabalhabilidade da peça. Melhor homogeneidade do lingote.
O refinamento pode ajudar também na dispersão da porosidade durante a solidificação, ou seja, o volume de poros continua inalterado, porém, apesar de estarem em maior número, eles se tornam menores e mais homogeneamente distribuídos. Redução da suscetibilidade ao trincamento a quente. Com o aumento da fluidez, a velocidade de vazamento pode ser aumentada, devido à melhoria da alimentação do metal, que é uma grande vantagem operacional, porque é possível obter uma produção mais rápida e prevenindo a ocorrência dessas trincas a quente. Aqui na figura 1 temos uma peça com a trinca, como exemplo, e um lingote heterogêneo. E essa heterogeneidade dele ocorreu na fase de solidificação. Agora vamos fazer um breve estudo do trabalho, análise da influência da temperatura de vazamento na microestrutura da liga 380 durante o processo de fundição com e sem adição do refinador. Vou fazer agora o desenvolvimento teórico. A liga alumínio sílico A380, comparado às outras ligas, é a mais adequada no processo de fundição, pois ela apresenta uma excelente fluidez, baixa solubilidade para gases, com exceção do gás de hidrogênio, um baixo ponto de fusão e, do ponto de vista químico, é altamente estável. Ela também tem uma alta reciclabilidade, e sua composição pode ser altamente variada, tanto nos elementos de liga adicionados, quanto nas impurezas encontradas. Os refinadores utilizados nos dois lotes foram o alumínio titânio boro e o estrôncio. O titânio boro, quando utilizados, prevê um incremento da resistência à tração e à ductilidade, assim como na redução da condutividade térmica. Já o estrôncio atua como modificador do silício. Em resumo, para que se haja uma melhora no comportamento mecânico do alumínio e silício, utiliza-se a adição do refinador alumínio titânio boro, refinando assim as estruturas dendríticas do alumínio primário. Esse refinador titânio boro forma agulhas de alumínio titânio e partículas de titânio boro, encontrados dispersos no alumínio. Agora um desenvolvimento prático do trabalho em questão, como foi que ele ocorreu, desde o corte, preparação, limpeza, até a análise. Uma peça de alumínio A380 foi dividida em 4 lotes. O primeiro lote teve seu peso de 2,028 kg de alumínio, com adição de 85 gramas de alumínio titânio boro e 4 gramas de estrôncio, e uma temperatura de fusão de 670 graus Celsius. O segundo lote teve seu peso de 1,994 kg de alumínio, com adição de 83 gramas de alumínio titânio boro e 4 gramas de estrôncio. A temperatura de fusão atingida foi de 630 graus Celsius. O terceiro lote teve um peso de 2,140 kg de alumínio, com adição de 4 gramas de estrôncio, e a temperatura de fusão atingida foi de 630 graus Celsius. O quarto lote teve seu peso de 1,084 kg de alumínio, com adição de 2 gramas de estrôncio. A temperatura de fusão atingida foi de 670 graus Celsius. O vazamento foi realizado em molde cônico metálico e todo o resfriamento foi feito à temperatura ambiente. Cada lote foi cortado em 3 amostras, sendo elas em seguida lixadas e polidas. Com os ligotes fundidos, foram cortadas 3 amostras de cada lote para preparação metalográfica. Em seguida, essas amostras passaram pelas lixas d'água de granulometria 200, 300, 400 e 600. Após lixadas, o procedimento seguinte foi o de polimento, onde foi utilizado um pano de feltro com suspensão de diamante de 0,3 micrômetros para lotes 1, 2 e 3 e suspensão de diamante de 0,25 micrômetros para lote 4, a fim de se obter uma qualidade superficial mais refinada. Resultado e conclusões. Figura 1 mostra as microestruturas da liga fundida a uma temperatura de 670 graus Celsius, analisada em microscópio óptico
com aumento de 100 vezes. Na figura 4A, observe-se a microestrutura sem a utilização do refinador, evidenciada a partir da observação de formações dendríticas. Já na figura 4B, é possível ver o refinamento da estrutura, evidenciando o uso do refinador alumínio titânio boro nesta. O procedimento foi realizado nos lotes 2 e 3. Agora para a língua fundida em uma temperatura de 630 graus Celsius. É possível notar aqui uma variação morfológica expressiva, mostrando maior solubilidade da fase precipitada na fase matriz, evidenciando a influência significativa da temperatura de vazamento na microestrutura da liga A380, que são as referências que foram utilizadas no trabalho. E é isso, obrigado pela atenção, tenham um bom dia.